Bom dia. Contigo. Então tá, bom dia a todos. Então hoje reunião do Grupo Locomotion, dia 24/9. A gente vai ter então a participação do Grupo Pêndulo. Vão ser 3 apresentações. Vai ser a Jaque, a Brena e o Vinícius, que vão falar um pouquinho sobre caminhada nórdica e sobre doença de Parkinson, certo? Então eu passo a palavra para o professor Leonardo, que ele quer dar uns recadinhos para a gente. Muito bem, obrigado, Val. Olha só, pessoal, queria só dar uns relatos aí, vai ser super enviesado, né, porque a gente está cheio de grupo, com muita gente produzindo um monte de coisa legal, mas, claro, eu vou lembrar de algumas coisas, assim, mas que eu acho que é legal registrar, né. Essa semana tivemos o aceite de alguns artigos, assim, teve um artigo que está, acho, mais de ano, assim, mais de 1 ou 2 anos em avaliação e tal, que é de uma colaboração do Berriel com o Cadore, né? E a gente participou ali com o Pedro Schonz e companhia, mais um estudo sobre saltos com voleibol, né? Publicado numa revista de medicina esportiva italiana, né? A clássica, aquela Physical Fitness lá, um nome enorme, mas é da sociedade deles lá. E já tem a aprovação de uma também das principais revistas de ciência do esporte aplicada ao desempenho, né? É International Journal of Fisiologia e Desempenho no Esporte, né? Resumindo é isso, mas é uma baita revista dessa área. E agora eu estava terminando, antes de entrar aqui, de revisar os proofs, né? A prova do texto final, que tem a ver com o artigo principal do mestrado do BRL, onde a gente faz um complex training e com a indução do PAP no desempenho de saltos, assim, só que a gente estudou uma coisa que, além, que já está bem estabelecido, que melhora desempenho de saltos, sprint, usar o PAP, né, a potenciação após ativação. Mas o que a gente queria saber é se isso continuamente, num bloco de treinamento de 4 semanas, se melhorava mais do que simplesmente só fazer o treino de saltos, né, só uma pliometria, digamos assim. E a gente viu que não, resumindo, deu um resultado bem legal de mostrar que não adianta adicionar PAP, ele serve na hora ali, mas no caso ele não adiciona ganhos, né? E que mais? Teve isso aí, tem um resultado aí que não está divulgado ainda, mas o André me comentou, me avisou ontem. O André foi indicado, né, o nosso doutorando, né? André Mello foi indicado como um Rising Stars, né, Stars da Frontiers, né? É uma edição, um tópico especial, né, para pesquisadores assim jovens que estão começando, estudantes e tal. E é um motivo muito legal de alegria, assim, comemoração. Temos que comemorar. Claro que tem trabalho, porque na verdade ele é convidado e aí ele precisa preparar agora um documento, um texto lá que a gente já está bolando, assim, sobre alguma parte lá do mestrado dele, né? E então um resultado bem legal. Teve várias coisas, né? O da Elren acho que já está um pouco velho, mas a Elren ganhou lá o prêmio do artigo, num texto dela, dos melhores artigos lá na avaliação da CAPES, né? Foi indicado, foi premiado mesmo, né? Então, parabéns também. Mas eu estou esquecendo de alguma coisa. Eu estava antes aqui, enquanto a Val ia falando, eu estava olhando. Vocês lembram de alguma coisa a mais? Não? Os prêmios aí do grupo, né? Do Biomecânica. Obrigado. Sabia que era uma coisa bem importante, só quando está ali uma pulguinha atrás da orelha. Sim, é verdade, né? Nós temos o prêmio do Esteban, né? Que é um trabalho, na verdade, dele com o professor Marco Vaz, e tem um prêmio também do André Mello, né? No Congresso Brasileiro de Biomecânica, né? Então, muito legal. O trabalho do André é com a parte essa de inteligência artificial e essa técnica de análise de movimento sem marcadores, markerless technology, né? Esse é um dos termos aí, mais ou menos, que se usa, né? E o André está desenvolvendo e ele aplicou na caminhada aquática lá e foi premiado, né? Numa das sub-áreas que eu não estou lembrado. André, se tu quiser dizer ali, eu acho que era clínica, eu não quero chutar aqui. Oi, bom dia, bom dia. Era modelos computacionais. E era o Lucas Alves também, né? O bolsista também estava junto, né? No trabalho. Legal. Verdade, né? Lucas Alves, tá? E é um trabalho liderado pela professora Flávia, né? Bom deixar o registro também. Nesse eu tô participando como colaborador, estamos juntos mais, assim, mas
E é uma saída também, um desdobramento ali do mestrado do André e a iniciação do Lucas, né? Parabéns aí ao time. E acho que é isso, gente. Tanta coisa acontecendo. Eu peço desculpa se eu esqueci. Tem uma coisa sempre legal, assim, eu vi que tem a Amanda entrando, né, no grupo, né? Amanda Bini, tá bem iniciante, está começando aí a conhecer o grupo. Tem também, eu falei com a Marisa, ninguém vai lembrar, é uma colega lá da época do grupo do Cruel, já de vários anos, né? Ela se lembrava de quando eu fui para a Itália pela primeira vez, quando eu era doutorando, então tem um pouquinho de tempo aí, mas ela está entrando no grupo, está bem interessada, trabalha com Pilates, com Parkinson, né? Trabalha com o nosso aluno lá, que se parece com o Kevin Space, que agora não lembro o nome, mas eu sempre tirava sarro dele, do Lindermeyer, não lembro, a Elren deve lembrar do nome, não lembro. Não? Tá, bom, mas tá trabalhando com Parkinson e Pilates também, sejam bem-vindos aí. Vamos incluindo aí no grupo ao longo do tempo, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai encaixando. É isso, Val, tudo contigo aí. Tá. Eu falei no início, tipo, tem obra aqui em cima, então o meu áudio vai ter uma batida atrás, tá? Vai ser detalhes, né? Mas enfim, é bom avisar. Então, a Eury me avisou ali, então não é a Jaque que vai apresentar, né? É o Edgar, o Vinícius, o Edgar e a Brena. Eu acho que a gente pode seguir essa ordem, não sei se vocês se combinaram sobre uma ordem específica, mas eu acredito que pode ser assim. Pode ser começar pelo Vinícius, então? Isso. Obrigada, Val. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Tá aparecendo na minha tela? Tá aparecendo, para mim tá aparecendo eu. Tá aparecendo a tua tela, só que provavelmente como falante, né? E agora? Acho que foi tela inteira. Não consegui compartilhar. Só botar em apresentação e já aparece aqui para nós. Minha câmera tá ligada. Não consigo mais entrar. Não, a tua câmera não. Deixa eu voltar. Agora sim. Tudo ok agora? Tudo certinho. Áudio tá ok. Se cair a minha internet ou algo assim do tipo, começar a travar minha voz, é o Zoom que tá travando no meu computador. Aí eu posso tentar entrar pelo celular. Bem, primeiramente, começar me apresentando. Eu sou Vinícius Bahia, graduando do curso de Educação Física aqui no campus de Castanhal, UFPA, orientado pela professora doutora Evelyn Passos Monteiro. Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade de estar apresentando aqui no grupo. Para mim é uma honra. Também eu sou bolsista PIVIC da professora, Iniciação Científica Voluntária. E a gente teve como título do nosso plano de trabalho os efeitos dos bastões de caminhada nórdica no desempenho do teste de caminhada de 6 minutos em idosos e pessoas com doença de Parkinson. O nosso plano de trabalho tinha como objetivo analisar os efeitos do uso e o não uso de bastões durante a realização do teste de caminhada de 6 minutos, TC6, em idosos e indivíduos com doença de Parkinson. E também a gente ia comparar as avaliações feitas com e sem o uso de bastões. Esse plano de trabalho ele teve que sofrer algumas adaptações por conta que seria um trabalho de intervenção, e pelo motivo de questões sanitárias a gente teve que adaptar. Mas falando um pouco sobre a caminhada nórdica, que ela é digamos, uma nova modalidade de treinamento. Podemos tentar aquela alternativa, não sei se vai ajudar muito, de desligar as câmeras, sabe que acabou ajudando no outro dia. Não sei se foi coincidência ou não, mas podemos tentar, né?
ele voltar. Desliga a tua câmera também, Vinícius, só para ajudar na... Vinícius, acho que está sem áudio. Não estamos te escutando. O meu áudio está... Oi, voltou? Sim, agora estamos te escutando. Acho que é meio automático, eu desliguei apenas a câmera e foi o som. Retomando, então, alguns estudos, como o da professora Elrin, apontam melhorias no condicionamento físico, na aptidão funcional e no equilíbrio, na força, na velocidade e na qualidade de vida de idosos e pessoas com doença de Parkinson, praticantes do treino de caminhada nórdica. O teste de caminhada de 6 minutos é um teste validado, confiável, de fácil aplicação, de baixo custo e, normalmente, ele é realizado em um corredor plano com uma distância demarcada de 30 metros. O objetivo, né, do teste é avaliar a capacidade funcional. Os participantes devem percorrer uma distância, a maior distância, no tempo de 6 minutos. E esse teste, ele traz algumas equações de distância predita, que são inúmeras equações, e a gente utiliza no nosso trabalho, que é de Henry et al. Então, o objetivo do nosso trabalho era esse, avaliar o estudo, o uso dos bastões no TC6. Contudo, a gente não pôde, né, desenvolver esse trabalho, então a gente teve que adaptar. Então, a gente propôs um novo plano de trabalho, mas também com o objetivo de classificar o desempenho de idosos com doença de Parkinson, praticantes de caminhada nórdica, através do teste de caminhada de 6 minutos. A gente usou o banco de dados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que continha os dados de TCC realizado. E, a partir desses dados, a gente classificou os participantes que vai mostrar a classificação de desempenho locomotor deles. A partir a gente usou a equação de Henry et al. Ou seja, a gente classificou os participantes em A1, A2 e A3. Os participantes classificados em A1, eles tinham um rendimento ruim no desempenho do teste. E a gente classificou eles a partir da predição do teste, porque, como eu disse, pela equação de Henry et al. Participantes que atingiram abaixo de 85% da distância predita no teste eram classificados como A1. Participantes que atingiu ali a faixa entre 86% e 120% eram classificados como intermediários, e o A3 era uma classificação excelente, acima de 120%. E a gente fez, no nosso trabalho, algumas correlações. Utilizamos o programa SPSS 20, versão 20, e classificamos o CDL, que é a classificação de desempenho motor, o estadiamento em que os participantes se encontravam, e o TC6, a realização do teste. E o valor de R na correlação do CDL e do estadiamento da doença foi inversamente proporcional, significativo. O TC6 e o CDL foi proporcional e significativo.
foi moderado, ele foi de forma moderada. E o estadiamento da doença com TCCs, a correlação deu inversamente proporcional e ela não foi significativa. E a partir desses resultados, a gente conseguiu submeter, e também foi aceito o nosso trabalho de correlação e classificação do desempenho locomotor, uma nova proposta de avaliação funcional para pessoas com doença de Parkinson. Esse trabalho foi submetido e aceito no Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde. E eu trago como futuros estudos, ou até mesmo pré-projeto de TCC, digamos que a gente vai a gente vai aperfeiçoar esse modelo de classificação atual que a gente conseguiu submeter, por meios de cálculos matemáticos. A gente vai tentar utilizar pontos de corte ou quartil com uma forma de revisão de dados em base que disponibilizam os dados, e o objetivo principal é aperfeiçoar, digamos assim, aquela porcentagem que a gente classificou os participantes em A1, A2 e A3, que era 85%, entre 86% e 120%. A gente vai, a partir desses novos dados, tentar melhorar o N e buscar uma nova métrica para validar esses dados, e dessa forma a gente vai conseguir periodizar melhor o treinamento de caminhada nórdica para pessoas com doença de Parkinson, a partir do teste de caminhada de 6 minutos. Também, a partir disso, a gente vai fazer novas correlações e validando, assim, o nosso estudo. Eu agradeço pela atenção. Obrigado. Muito bem. Val, posso começar? Pode começar. A mil, né? Só para tentar ir rápido. Vinícius, parabéns pela apresentação. Vi que tu estava um pouquinho nervoso, coisas assim, mas esse é o treino mesmo, né? A gente tem que treinar para depois ir para os locais e ir apresentando melhor. E quase sempre, né? Vamos resumir, é mais difícil aqui com a gente do que às vezes fora no evento, né? Olha só. Eu fiquei com dúvida, eu quero que tu só me repita ali qual é o objetivo do estudo principal. Sem tu puxar slides, me comenta. Perdão, é porque eu apresentei, digamos, 3 propostas, né? O plano de trabalho inicial, o trabalho resumido em plano de trabalho inicial, o plano de trabalho adaptado e o plano de trabalho final. Aí, qual objetivo você quer saber desses 3? Talvez do que está relacionado ao método que tu apresentou. Então, o objetivo era correlacionar e classificar os participantes a partir do teste de caminhada de 6 minutos. Acho que esse era o objetivo principal, a gente classificar eles. Tá, perfeito. Não, e isso aí bate mesmo, é que realmente eu estava, em algum momento ali, eu fiquei olhando um pouco a construção, né, e não fechava, mas esse aí fecha, tá? Agora, outra coisa, assim, o que eu acho de forma geral? A primeira coisa é formato, tá? Tem umas dicasinhas pequenas, mas que a gente tem que fazer. Aquela coisa que eu sempre digo, é secundário, mas a gente tem que fazer. Et al, por exemplo, al é o diminutivo de ali, né? Que significa outros. Então, sempre vai o ponto junto, na medida do possível. O próprio registro da referência, esse slide está ótimo como exemplo, né? Que é um exemplo de endogenia da orientadora, né? Tô brincando, isso aqui é brincadeira nossa. Mas assim, ó, é uma referência boa, tá? Mas o problema é o registro mesmo. Et al, ponto, vírgula, por exemplo, se tu usa o vírgula, aí tu geralmente não vai junto com parênteses, tá? E essa referência quase sempre é bom deixar da forma que está embaixo ali, assim, não como um outro tópico, assim, a menos que seja um assunto mesmo adicional, mas eu acho que não, acho que servia como referência e aparece 2 vezes. Esses detalhezinhos é bom fazer. A gente até tem um critério, assim, de até adicionar mais coisas na referência, às vezes botar o nome da revista em resumido ali, em forma
contraída, né? Abreviada, tá? Isso aí tem que arrumar. Eu vi que ao longo do texto aparece, às vezes, o Wainwright, por exemplo, às vezes acho que aparece até, não sei se é sem o et al, mas só o et al sem o ano. Então tem que ter essa padronização. A gente chama isso de consistência. É uma coisa que a gente está eternamente trabalhando nessa vida nossa de cientista, né? De manter a consistência em tudo que é nível, assim, e tem que desenvolver. Embora a gente saiba que tem algo que é mais importante, que são as ideias mesmo, mas isso tem que fazer, tá? A gente tem que estar lutando desde o início. A outra coisa, quando tu explica o método, eu achei a explicação difícil de entender, assim. Claro, tem o limite do tempo, mas eu acho que, no mínimo, tem que... Assim, ó, quando a gente não explica tudo matematicamente, poderia fazer, mas talvez levasse muito tempo, como tu ia falar mais resumido, pelo menos tu tinha que dizer que é uma categorização baseada numa diferença do resultado do TC6 versus o valor predito segundo fatores de idade, sexo e tal. Isso aí demora 8 segundos para tu dizer isso. E pelo menos tu explicou um pouquinho melhor, porque da forma que foi, tu saiu falando dessa classificação meio sem explicar. E parece que até o Wainwright definiu isso. E não é, né? Na verdade, é uma construção lá dos autores. A gente usa o Wainwright para fazer a predição, né? O TC6 predito, e aí depois tem toda a história dessa classificação, que é um invento aí do Marcelão, com a Elren, com o pessoal do projeto, que é muito legal. Então, o que mais, assim... a última... agora é pergunta, tá? Eu sei que tu teve aulas de estatística, não sei em qual nível, mas eu vou testar. Quando tu afirma, por exemplo, que tem uma correlação, tá? E o P é significativo, né? É um P abaixo de 0,05, por exemplo, e aparece ali, tu apresenta acho que mais de uma correlação que foi significativa. Qual é a informação assim que eu posso dizer sobre isso? Tá? Vamos colocar, eu não lembro bem da categoria, mas vamos olhar esse exemplo, o primeiro ali, tá? Teve uma correlação de menos 0,5, tá? E o P é significativo. O que indica ser significativo? Primeiro, o 0,5 existe uma correlação. Ela, não me lembro bem, é intermediária, algo assim, né? Não é pouca coisa entre nós, assim, é interessante essa correlação. É negativa, mas não é isso que eu estou te perguntando. A pergunta é, o que indica, o que significa dizer que é significativo? Sem te estabelecer, no caso, digamos, uma faixa ali de erro, de viés, de 5% do nosso estudo, ele deu, digamos, 97%, ou seja, ele ficou nessa faixa de digamos, significativa do trabalho. Quer dizer que, ao reproduzir esse trabalho novamente, a porcentagem digamos, de ser validado, de apresentar novamente, ou até mesmo reproduzir esse trabalho com essa correlação, vai ser... Eu estou tentando buscar outra palavra. Além de significativo. Mas reproduzir ali, tu já foi para um lado bom. Eu vou tentar responder, tá? E até porque é papo rápido para eu dar espaço para os outros, tá, Vinícius? E provavelmente tu já sabe disso, e a parte final tu captou ali. Quando tu começou a falar sobre erro, ali é um pouco perigoso, tá? A gente tem dois problemas, assim, para resumir, o problema é essa das medidas, vamos chamar assim. Nós temos um problema de validade interna, que é erros de medida ou graus de incerteza do que a gente faz. Isso é um problema interno, são problemas de validade interna do experimento, e tem os problemas de validade externa, por exemplo, a epidemiologia é muito forte, né, porque geralmente tem dados muito, assim, para entender populações mais gerais. O que a gente faz? Quando a gente usa a estatística com o P, a gente já sabe que é uma estatística inferencial, e o nome já nos ajuda a entender, e é ali que tu puxou um pouquinho para o caminho certo. Né? A gente vai tentar verificar qual é a probabilidade dessa resposta acontecer em mais situações, na população. A gente vai inferir dessa amostra o que pode acontecer para a população. E a tua população vamos dizer que é Parkinson, e talvez tu tenha limitado um certo grupo ou não, no Roenard de 1 a 3 ou 1 a 2, não sei, algo por aí.
Tá? Então, nessa população, né, que tu poderia até resumir mais, e a gente não faz bem isso, né, mas poderia dizer que são Parkinson de Castanhal, de Porto Alegre, do lugar que for, inferindo isso. Tá? E quando é abaixo de 0,5, aí tem esse sentido dos 97%, mas não é do erro, tá? Tem que evitar isso. É da probabilidade disso acontecer em outras situações. Né? Então, de acontecer essas correlações, nesse caso negativa, entre as duas, né? A cada 100 casos que vai acontecer em menos de 5 vezes vai ter erro, assim, não aconteceria isso. Então, se é menos de 5, está aceitável. Então, mais de 95 vezes vai acontecer essa correlação. É isso que a estatística está dizendo. Né? Esse é o papel do inferencial, né? Na correlação, no caso. E a mesma ideia para comparação, mas é diferente ou não. Tem mais chance de acontecer. Então, tem que cuidar com isso, lembrar sempre dessa mensagem do inferencial quando a gente lê esse P. Tá? E tem mais coisa aí no meio, mas acho que como primeira mensagem, acho que sempre é bom grudar isso, né? E eu paro por aqui, eu só quero reforçar o parabéns, assim, um trabalho bem legal, assim, vão em frente, que esse assunto é bem legal. Eu deixo para os outros também. Obrigada, prof. Posso ir? Eu tenho algumas perguntinhas. Primeiramente, parabéns, Vinícius. Os slides, eles estão... precisam de alguns ajustes, mas eles estão bem claros, eles estão bem organizadinhos, então mostram todos os elementos que precisam estar numa apresentação. Concordo com o Prof. Léo quando ele falou na questão de que ficou um pouco confuso os objetivos. Então, ali tu começou apresentando uma coisa, aí tu passou para outra e tu passou para outra. Pode sim fazer esse tipo de apresentação, mas ele precisa ser um pouquinho mais organizado. Então, a gente tem que conseguir entender que tu está falando de um projeto maior, e aí teve uma adaptação, e dessa adaptação surgiu um outro objetivo, e depois surgiu um outro objetivo, tá? Mas está muito legal a apresentação. Estava um pouquinho nervoso. Uma dica para o nervosismo é ensaiar antes, e talvez até escrever a fala que tu vai falar, né? Então, escreve ali a frase, que daí vai te ajudar um pouquinho nessa questão do nervosismo, tá? E pegando o gancho dessa pergunta da correlação, já que o slide está aqui já, né? Eu queria que tu me respondesse, assim, rapidamente, o que isso significa, né? Então, o que representa essa correlação, se negativa, se positiva, esse CDL com a escala, esse TC6 com a escala? Ele tem um melhor desempenho TC6, ele tem uma pior escala, o que essa relação nos mostra? Se puder falar um pouquinho sobre isso, eu já agradeço. Sim. Resumindo, digamos, quanto melhor for o desempenho do participante no teste de caminhada de 6 minutos, ele vai ter um melhor desempenho de classificação locomotor, que é o CDL. E, digamos, se ele tiver um estadiamento 3, 4, ou tiver um grau de estadiamento maior, a tendência, né, é que o teste e a classificação no teste seja abaixo, seja a classificação A1, seja uma distância percorrida menor, e aí ele vai ser agrupado naquele A1 ou A2, e a gente correlacionou isso, e digamos não, foi proporcional, como está aqui no teste e classificação, ou seja, melhor desempenho, melhor classificação, aí pior desempenho, pior classificação, e maior estadiamento, pior classificação também. Excelente. Muito obrigada, para mim era isso. Mais alguém quer fazer alguma perguntinha? Eu. Vai lá, Edson. Deixa eu abrir a câmera aqui. Primeiro, parabéns, Vinícius. Muito legal a apresentação, a ideia, o projeto, enfim.
Também concordo com as contribuições do professor e da Valéria sobre o slide. Muito bonitos os slides também, achei muito interessante esse design e também o tipo de letra, as cores que foram usadas, achei bem criativo. Parabéns por essa parte. A minha pergunta é o seguinte, eu fiquei com dúvida com relação a esse resultado que não deu significativo da correlação, tá? Que é a escala de Roniar com TC6. Por que vocês acham que não deu esse resultado aqui? Porque, teoricamente, a gente tem sei lá, um avanço da doença e um resultado funcional. E aí, no outro, nesse TC6 com CDL, deu, né? Uma correlação até alta. Por que vocês acham que não deu essa correlação com o Roniar? Obrigado, né? Tentando responder essa pergunta, acredito que o próprio estadiamento o participante se encontra, também tem outras questões, como mesmo, por exemplo, ele estando no estadiamento 2, 3, mas ele pode ter um desempenho, uma capacidade funcional melhor, e eu acho que também eu posso encaixar outras variáveis que interferem nessa correlação. Digamos, acho que tem a questão de gênero, acho que tem questões regionais também que podem se enquadrar nessa não correlação. Também é uma alternativa para a gente tentar pesquisar o porquê disso, o porquê dessa não correlação, né? E eu agradeço a pergunta. Entendi. E não, só uma dúvida, assim, de repente, eu não sei a média que foi do Roniar, assim, se ficou próximo de 2, mais próximo de 1. Quanto que ficou? A gente não fez média de Roniar, mas os participantes eram divididos em 1,5, 2 e 3. A gente não fez essa média, mas digamos que praticamente quem por exemplo, tinha o estadiamento 3 era normalmente classificado em A1, que tinha o pior desempenho. Aí participantes em estadiamento inicial, né, estadiamento 1 da doença, digamos, tinham o melhor desempenho. Acho que até mesmo pela questão do agravamento da doença. Uhum. Só para ajudar aí nessa resposta, né? Até essa questão do N foi importante, porque a gente tinha mais pacientes no nível 2, né? Poucos no 1, talvez essa questão, mas esse é um dado também interessante que a gente ficou se questionando, né? Por que, por exemplo, no TC6 não deu essa correlação, mas na classificação sim, né? Será que a classificação pode ser mais sensível, né, para a questão do estadiamento? A gente ficou pensando sobre isso, mas de fato talvez com N maior, investigando mais, eu acho que a gente pode ter essas respostas, que também para mim não é clara, né? Mas eu acredito que talvez a classificação possa ser mais sensível para o estadiamento, e quando a gente tiver também um N mais equilibrado em cada estágio, né? Eu acho que a gente consegue ter respostas melhores. Edson, não sei se eu consegui ajudar aí na resposta. Não, sim, muito legal. Porque lá na meta-análise da Ana, a gente tinha visto isso também, que algumas escalas, eu acho que a de Roniar e a do PDRS não tinha dado entrada na regressão lá para explicar as variáveis espaço-temporais, né? Então é uma coisa que ainda a gente tem que melhorar essa questão das escalas, né? E eu acho que só a última questão, bem rápida também, se vocês chegaram a pensar em fazer a correlação com o PDRS e também com o tempo da doença. Só isso. Não, a gente não chegou a pensar e nem fazer a correlação com essas variáveis. Não era isso, Agora porque... só
pode Uma ser dúvida, interessante também. aproveitando a pergunta do Edson, a resposta da Erin, desculpa, Edson. Mas o CDL, ele não considera doença, né? É idade, peso e altura, né? Para fazer o predito, né? De repente, talvez seja Isso. nesse sentido, né? Daqui a pouco, talvez por isso que não tenha puxado a correlação. Desculpa, Edson. Sim. Segue aí. Não entendi, é legal também. Não, mas assim, só como uma sugestão, talvez, se vocês tiverem esses dados ali, seria interessante, porque eu acho que no estudo da Erin a gente tem também as correlações do sprint com o tempo da doença. Acho que no estudo da Ana, não sei se a gente conseguiu colocar o tempo da doença na análise, ou como covariável, não sei. Mas acho que o tempo da doença é uma coisa também que dá para pensar, de repente, se vocês quiserem fazer. Legal. Obrigada, Edson. Mais alguém quer fazer algum comentário? Se ninguém mais quer falar. Deixa eu só justificar Vai, algumas questões, então. Então, primeiro, dar os parabéns para o Vinícius, né? Eu acho que ele estava bem nervoso aí. Eles estão, na verdade, para eles ficarem tranquilos, que aqui é para a gente aprender. Bastante. Né? E também justificar que as 3 apresentações não passaram por mim, mas até coloco aqui, faço a culpa nessa semana, realmente tem sido muito puxado e a gente não conseguiu ajustar isso. Então, essas questões aí eu concordo plenamente também, né, com o que foi colocado, mas que precisam ser melhoradas. E até para a gente é uma confusão aqui, porque o Vinícius acabou seguindo aqui o relatório do plano de trabalho dele, e aí a gente tem que apresentar o plano inicial, o que mudou, o final, então acho que foi essa confusão e talvez não ficou claro aqui na apresentação, né? Mas eu acho que os próximos passos aí para o Vinícius, a gente já fez uma reunião com o Léo e com o Marcelo, né? É de fato aumentar esse N para a gente ter um N maior, né? Até para ver essa questão da correlação e ver com pontos de corte da literatura. Eu acho que esse é o ponto principal, que é a próxima etapa do TCC do Vinícius. E aí, depois que a gente tiver isso mais concreto, aí a gente vai para aquela fase inicial, que é testar, de fato, os bastões no TCC, né? Para ver se há essa diferença e o quanto que isso interfere nessa classificação. Mas aí é um outro passo. Mas só realmente agradecer pelas contribuições e dar os parabéns aí para o Vinícius por mais essa etapa vencida aí. Vinícius, respira. E agradecer as perguntas e contribuições. Também faço meus agradecimentos. Realmente eu estava nervoso, deu uma confundida mesmo nessa ideia que eu fui tentar organizar as 3 etapas do meu plano de trabalho, mas eu agradeço a contribuição, a atenção de todos. Já anotei as recomendações e agora a gente vai melhorar para as futuras apresentações e a apresentação no Congresso. Então, desde já, muito obrigado. Vocês colaboraram muito. Legal. E a gente vai estar sempre à disposição aqui. Qualquer coisa, só, como a gente fala aqui no Sul, prende o grito que a gente está por aqui. Então, vamos passar para a próxima apresentação. Acho que é a Brena, né? Deixa eu abrir aqui no bate-papo que a gente fez assim. Pode ser o Edgar pela linha aí do trabalho. Sim. Pode ser, então. Deixa eu respirar. Fica à vontade, compartilhar a tela. Cadê ele? Não abriu a câmera. É ele que está conectando. A gente não está te vendo. É ele que está conectando nesse iPhone. Só um momento. Ah, tá aqui. Agora apareceu. Apareceu? Está carregando. Vou fechar a câmera aqui. Para mim ainda continuar na tela preta, carregando.
Vou fechar meu áudio aqui, então qualquer coisa é só chamar. Conforme você apareceu, porque aqui travou. Não. Ainda não, tá na tela preta. Aqui tá travado para mim. Deixa eu ver se... Isso. Ele tá mostrando que tu iniciou o compartilhamento. Tu clicou no slide, Edgar? Até o slide tá nervoso, eu acho. Tenta sair e voltar novamente para ver se destrava. Não, travou a tela toda, tipo, não dá para me clicar. Eu estava vendo, aproveitando a deixa, na tela do Vinícius, estava 31 graus e chovendo, né? Aí eu olhei na minha, tá 16. E um solzinho, então olha a diferença, né? Deve estar bem abafado aí por conta da chuva também, né? Eu acho que para não atrasar tanto, talvez tentar passar para a Brena, para não, porque ele está com problema aí. A gente tem esse problema de internet aqui, é bem difícil, até para compartilhar a tela às vezes. Brena, está por aí? Se a Valéria concordar, eu acho que é claro. melhor. Estou aqui. Agora saiu. Não sei se ele que desligou ou atualizou. Brena, pode ser você, então? Podemos. Ele mandou aqui que travou tudo, me mandou a foto. Tá. Eu tento com câmera ligada ou deixa desligada mesmo? Liga para ver se funciona, se travar aí você desliga depois. Tá. Já apareceu aqui. Uhum. Apareceu? Certinho. Tá em tela cheia? Isso, já está em tela cheia. Então, Brena, tudo com você. Bom dia. Me chamo Brena, faço parte do Grupo Pêndulo e sou discente da Universidade Federal do Pará. Hoje eu vou apresentar o meu, pode ser chamado de pré-projeto, né, do TCC, com o tema, a ideia do meu TCC, que até o momento está intitulado Eficácia do exercício físico nos sintomas motores e risco de quedas em pessoas com doença de Parkinson, uma revisão sistemática com meta-análise, onde eu tenho como orientadora a professora doutora Elrin Passos Monteiro. Primeiramente, eu vou iniciar com uma pequena contextualização da doença de Parkinson. A doença de Parkinson, DP, é uma afecção do sistema nervoso central, é expressa de forma degenerativa, crônica e progressiva. É resultante da morte dos neurônios produtores de dopamina da substância nigra, localizada no mesencéfalo. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, no canto direito, mais abaixo, a gente tem a setinha apontando para a substância nigra e a via de dopamina. E essa via de dopamina, na doença de Parkinson, ela é afetada, como a gente pode ver na imagem ao lado, onde a gente tem um neurônio saudável, com essa via, com a dopamina e os neurônios dopaminérgicos, né, fazendo seu trabalho normalmente, e o neurônio com Parkinson, que a gente pode ver esse corte dessa ligação, e aí causa desordens de movimentos e a doença, né? A causa da doença em si, né, ela ainda é desconhecida e podem ser tanto fatores genéticos como fatores ambientais externos. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que em 2030
terão mais de 9,3 milhões de diagnósticos da doença de Parkinson, e em 2050, 12 milhões. Alguns dos principais sintomas motores da doença de Parkinson. O primeiro, o congelamento da marcha, que é o freezing, que muitas pessoas com Parkinson descrevem como se os pés estivessem colados no chão e assim impedem o movimento. A rigidez muscular, que é o aumento do tônus muscular, e, consequentemente, nessa região que ocorre esse aumento, o músculo ele fica contraído. A bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, e a instabilidade postural, que também pode ser denominado como desequilíbrio. O exercício físico. Bom, é de conhecimento popular e até mais leigo que o exercício físico ele é benéfico para a saúde. Então, consequentemente, as pessoas associam o exercício físico, no geral, como uma coisa boa, benéfica para o ser humano. E o exercício físico regular beneficia indivíduos com DP, tendo um papel importante para amenizar ou retardar o aparecimento dos sintomas da doença de Parkinson. Métodos de treinamento como o Tai Chi, a terapia de dança, a caminhada nórdica, as artes marciais e o treinamento resistido progressivo são capazes de atenuar os sintomas motores da DP, sugerindo que podem desacelerar a progressão da doença. O risco de queda. As quedas são uma das complicações mais sérias em pessoas com DP. Nessa população, as quedas são responsáveis pelo aumento da incidência de fraturas no quadril, hematomas subdurais, fraturas do fêmur e do punho, que geralmente levam a internamentos e severas incapacidades funcionais. Bom, o risco de quedas, ele também pode ser, na verdade, o medo de cair. Bom, nas pessoas com Parkinson, o risco de quedas, ele é maior, né, por conta dos sintomas motores que eu falei anteriormente. Então, o risco de quedas, ele é maior nas pessoas com Parkinson do que nas pessoas sem Parkinson, e também aumenta o medo de cair. Na literatura, é possível ver evidências de que o exercício físico é benéfico para a redução dos sintomas motores da DP. Dessa forma, surge a pergunta do trabalho em questão. Qual o tipo de exercício físico mais eficaz para a redução dos sintomas motores e risco de quedas em pessoas com DP? A pergunta de pesquisa. O trabalho tem como objetivo geral apresentar o protocolo da revisão sistemática que visa identificar o tipo de exercício físico mais eficaz para a redução dos sintomas motores e risco de quedas em pessoas com DP. Bom, o meu TCC, ele vai ser, não a revisão, eu não vou fazer e apresentar a revisão sistemática, né? Eu vou apresentar o protocolo que já foi submetido no Próspero. E dentro desse protocolo descreve o estudo da revisão sistemática que visa identificar o tipo de exercício mais eficaz. Objetivo específico. Identificar o tipo de exercício para retardar os sintomas motores, congelamento da marcha, rigidez muscular, bradicinesia e instabilidade postural, para oferecer uma melhor qualidade de vida de pessoas com DP. Bom, dentro do protocolo, ele descreve um estudo de revisão sistemática, onde a revisão sistemática é uma forma rigorosa de resumir as evidências científicas. Ou seja, a revisão sistemática, ela é bem confiável. Por quê? Porque ela tem como se fosse um crivo bem maior para os estudos entrarem. Tem uma maior qualidade de evidências, né? Ou seja, os resultados eles são mais confiáveis, e o menor risco de viés, ou seja, os resultados eles têm menos chances de estarem errados. Bom, o protocolo de pesquisa foi registrado no Próspero, ele já foi registrado e aprovado. No protocolo, no estudo, né, serão atribuídos estudos de ensaios clínicos randomizados, os quais avaliaram e compararam a prática de exercícios em pessoas com DP e com grupo controle. Serão incluídos ensaios clínicos com todos os tipos de exercícios, sem exceção. E as bases de dados que serão utilizados para a pesquisa eletrônica serão Lilac, Ibex, Medline via PubMed,
Embase via Elsevier e Central, que é a da Cochrane. Bom, a gente tem como critério de inclusão dos estudos. Só um instante, gente. A gente tem como critério de inclusão dos estudos. Estudos com participantes acima de 40 anos diagnosticados com a doença de Parkinson. A pessoa, né, o participante do estudo, deve ter no mínimo 1 ano de tempo de diagnóstico da doença. A classificação da doença na escala Ronen-A deve variar entre os scores de 1 a 4, e aí serão incluídos estudos de comparação, né? Estudos em que os participantes possuem experiência e prática com qualquer tipo de exercício físico, em comparação aos que não possuem. E a avaliação dos efeitos dos exercícios na redução dos sintomas motores serão avaliados pela Escala Unificada da Avaliação da Doença de Parkinson, o PDRS, número de quedas, risco de quedas ou medo de cair e mobilidade funcional. Critério de exclusão. Serão excluídos os ensaios clínicos não randomizados, estudos de coorte, casos de controle e relatos de casos. A doença de Parkinson ela tem sintomas motores e não motores, sendo os sintomas motores os mais incapacitantes, pois com a progressão da doença impede que o indivíduo realize tarefas simples e do dia a dia sozinho, pois os sintomas comprometem a mobilidade funcional. Identificar o exercício mais eficaz para a redução dos sintomas motores é primordial, pois além de melhorar a qualidade de vida, proporciona um ponto positivo para o avanço no tratamento farmacológico, pois os sintomas motores possibilitam que no tratamento seja incluído exercício físico e não apenas a medicação, além de amenizar o risco de quedas nessa população. Bom, gente, esse aqui é a minha ideia, né, do projeto de TCC, que é apresentar o protocolo dessa revisão sistemática, e eu trouxe aqui a ideia geral e também para ser, né, avaliada e contribuições também. Obrigada. Tudo bem, obrigada, Brena. Eu tenho algumas perguntas, mas vamos ver se mais alguém quer fazer alguns comentários. Deixa o slide aberto, né? Tu que sabe. Eu tô me vendo aqui, eu vou deixar ele aberto, que aí caso alguém queira. Bom, então vamos lá. Parabéns pela apresentação. Tu apresenta muito bem. Falou calmamente. Dominava o assunto, dava para ver que dominava o assunto. E essa é uma das questões que eu quero abordar. Então, assim, pelo fato de tu abordar o assunto, eu te sugiro não trazer frase corrida no slide. Por exemplo, essa justificativa. Tu sabe muito bem sobre o assunto, então tu não precisa deixar. Aí tu te trava em ler a frase e aí não e aí tu não desenvolve, tá? Então, por exemplo, esse slide da justificativa, tu podia quebrar ele em 2 slides e montar um esquema, montar uma linha do tempo, usa bem os recursos que vocês usam muito bem, os recursos de imagem, bota figurinha, bota para que daí sim, que daí as pessoas vão prestar atenção no que tu tá falando e não no que tá escrito no slide. Tá? Então essa é a primeira dica, assim, que tu apresenta muito bem, então desenvolve isso, tá? Uma outra coisa, lá no primeiro slide, talvez seja uma dúvida minha, tá? Estava escrito assim, neurônio saudável e neurônio com Parkinson. É assim mesmo a classificação? É o neurônio que tem a doença de Parkinson? Ou, tipo, veio da figurinha ali e tu só seguiu a figura? Não, é porque acabou a denominação, é porque acabou vindo da imagem mesmo, tipo, tá escrito na imagem, e eu acabei não tendo tanta atenção nessa parte, mas é porque ela tu começou a falar e aí eu digo, mas o neurônio com Parkinson ficou como estava na imagem, eu acabei erro meu. Tá, então se for apresentar no congresso ou depois, por exemplo, esse slide, assim, ó, tu começou lendo, e aí quando tu foi falar das imagens, tu apresentou super bem as imagens, então nem podia ter essa primeira imagem da direita bem grande, e aí tu vai falando sobre a doença de Parkinson.
tá? Então, aproveita que tu tem um domínio do assunto e vai e se joga nos elementos do PowerPoint. Uma informação, rapidamente, uma informação que acho que com o nervosismo eu acabei pulando, que como eu expliquei em cima, e fui para as imagens, aqui os 2030 e 2050, a referência está até lá embaixo, é que a OMS estima que em 2030 vão ter mais de 9,3 milhões de diagnósticos, né, da doença de Parkinson, e em 2050 esse número pode chegar a 12 milhões. E agora o slide eu lembrei que eu não falei. Tudo bem, não tem problema. E aí, a outra questão, que eu acho que provavelmente tu botou no protocolo quando tu fez lá, e eu achei que tu ia apresentar, é as palavras-chave que vocês vão procurar, porque tu falou ali todos os exercícios físicos. Só que quando a gente faz pesquisa, é difícil a gente pegar especificamente todos os exercícios físicos. Então, vocês vão buscar por caminhada nórdica, por treino funcional, por ginástica, por musculação. Vocês já pensaram nessas palavras? Então, a gente acabou pensando, eu acabei esquecendo de trazer aqui, né, que a estratégia de busca, ela está no processo, né, tem umas que já foram, e a gente está nesse processo, mas tem palavras-chave, só que agora, no momento, não vou conseguir te responder. Tá, não tem problema, mas tenham esse cuidado, assim, quando forem fazer a busca, porque às vezes, quando a gente faz o resumo, às vezes nem na palavra-chave a gente não coloca, né, exercício físico, a gente acaba botando a modalidade que está sendo trabalhada naquele artigo, né? Brena, fala sobre a estratégia que tu criou, tu sabe. Ela tá nervosa, tu sabe. Já criou, ela fez toda a criação lá dos termos, tu sabe. Fala, dá alguns exemplos. Acho que é sobre isso que a Valéria está perguntando. A gente fez, né, doença de Parkinson, exercícios, teve várias variações. Por exemplo, teve alguns de dança, teve exercício resistido, teve exercício... Algumas variações de exercício, eu não consigo lembrar exatamente quais foram todas agora. Eu acho que é o nervosismo. Mas eu fiz junto com a professora. Mas tu botava sempre na busca Parkinson, e aí colocava um tipo de exercício. Isso, era isso. Fazia a combinação. Dos exercícios e fazendo essa pesquisa. Tá. Não, era isso aí mesmo. A dúvida era se tu colocava a palavra exercício físico ou se tu buscava por modalidades específicas. Por variações. Excelente. Então tá, as minhas dúvidas eram essas. Muito obrigada, Brena, parabéns. Então, mais alguém quer fazer algumas perguntas? Eu quero fazer só um comentário. Posso? Tá. Brena, parabéns. Muito legal a apresentação. No meio só da tua apresentação apareceu uma ligação do Marcos lá na França. Lá ele está no stand, lá no evento na França, tentando ver preço para nós do ultrassom, tá? Por isso eu peço desculpas, assim. Eu não consegui acompanhar tudo, tá? Mas eu acho que o tema é muito legal. A minha pergunta vai ser no seguinte sentido, tá? A gente está até estruturando junto, e a Elren está participando, a Jaqueline, tem integrantes de vários lugares do Locomotion aqui no Brasil e tal, com os grupos parceiros, e a gente está montando um projeto para o edital universal e tem a ideia de se construir uma revisão sistemática com meta-análise. A gente ainda está na dúvida até de fazer uma revisão de escopo, tá? Nesse projeto aqui, a revisão de escopo muitas vezes tem esse sentido quando tu vai fazer algo mais introdutório, quando tu quer entender de um campo muito amplo, assim, para ter um quadro geral do que se anda fazendo para se pensar para onde vai, né? E aí está a ideia do escopo, né? Porque se quer ir e aí se define que vai ir para aquele lugar, né? Esse assunto de vocês tem muito esse sentido, ter um quadro meio geral, mas mesmo assim, que eu vou colocar, assim, que eu diria, né? A nossa dúvida na revisão é já criar dois elementos. Eu queria a tua opinião mesmo e depois com a Elren para a gente aproveitar. Então, não é fazer crítica do teu trabalho, mas é pensar junto nessa possibilidade, porque nós estamos tudo junto aqui. Um deles é assim, é a pobreza que a gente encontra muito, e provavelmente tu vai achar, de metodologia, assim, de controle de intensidade. Tem muito estudo que é aquelas coisas que a gente brinca, assim, que é o pessoal dos médicos, assim, caminhe brisk, a gente diz, ritmo agradável, e aí tu não sabe em que ritmo fizeram. Então, a gente está querendo saber se tem adaptações que são específicas a diferentes domínios metabólicos, por exemplo, para a parte aeróbica.
Se vocês pensaram isso, ou se tu viu alguma coisa disso, se tu não viu nada, fica tranquilo para me dizer, não estou nem perto disso. Ou menos, porque eu acho que talvez os critérios que vocês criaram, que eu não vi, tá? Não sei se vocês botaram que tem que ter informação de volume, intensidade. Se vocês já estão vendo isso ou não, vamos esperar para ver o que acontece, tá? Essa era a minha primeira dúvida, sobre domínios metabólicos na parte só do aeróbico. Eu sei que o teu negócio é bem amplo, né? Envolve força, envolve, tá? Mas se tem essas informações básicas. E se não for domínio, pelo menos uma informação de intensidade e volume, né? Para poder ter alguma ideia de dose e resposta daquele exercício também, tá? Se não tiver, acho que no mínimo tem que ter alguma informação disso. Um mínimo, assim, tem que ter no mínimo 2 vezes por semana, coisa assim. Mas eu acho que talvez isso vocês já tenham colocado. Tá, mas vamos lá, deixa eu tu falar primeiro. Sobre domínio metabólico e carga, o que tu acha disso? Professora Ara, me corrija se estiver errado, eu acho que a gente acabou não discutindo essa questão de intensidade, domínio metabólico, a gente não chegou a discutir. Mas, assim, essa é uma das minhas questões, inclusive, acho que na última reunião do Pêndulo, alguém me fez uma pergunta sobre a questão da intensidade, porque, por exemplo, um artigo pode ter uma intensidade, outro artigo pode ter outra, domínio metabólico também entra nessa questão, e foi uma coisa que eu fiquei na dúvida, que é uma coisa que vai ter nesses estudos, mas eu ainda não sei como vai ser decidida e resolvida. Então, eu pediria a ajuda da professora Eury nessa questão. Certo. Na verdade, só primeiro, antes de falar, Brena, lembra que a tua revisão não é uma revisão sistemática, com meta-análise, né? Eu respondi, mas é porque o meu projeto de TCC... Por respeito ao professor, ela não... Vai ser apenas o protocolo, mas a revisão sistemática, se Deus quiser, também vai sair essa revisão. Não, o modelo, né? Porque, na verdade, o modelo é revisão, meta-análise de rede. Isso é importante, porque tu acabou não trazendo, né? Na verdade, é uma meta-análise de rede para entender os diferentes tipos de modalidade de exercício nesses parâmetros. E aí, Léo, a gente, na verdade, não pensou, não tinha pensado, né, sobre essa questão das diferentes intensidades, mas é uma coisa que vai aparecer. Então, provavelmente, a gente coloque como uma análise de subgrupo ou de sensibilidade. Crie esses parâmetros, baixa intensidade, alta intensidade, frequência, né, volume de forma geral, para fazer análise de subgrupo e sensibilidade. Aí eu acho que entra, né? Mas a gente não colocou isso no protocolo, né? Mas isso pode ser acrescentado numa análise posterior, uma análise de sensibilidade, então acredito que seja possível fazer. Mas só reforçando, é uma meta-análise de rede, né? O estudo da Brena. O que difere, talvez ela tenha explicado da meta-análise normal, assim? Olha, não, na verdade eu não expliquei, porque eu acabei não trazendo aqui a meta-análise de rede, eu acabei trazendo apenas a meta-análise. E a meta-análise de rede ainda está meio esboçante para mim. Assim, a diferença específica para eu dar essa resposta. Ele ainda está um pouco esboçante, por mais que o Nelson já tenha falado. Só pergunta fácil, né? Vou ajudar a Brena aí. Então, na revisão sistemática, né, a gente tem ali o pico, né, específico, né, que é a população, o problema, a intervenção, né, o desfecho e o tipo de estudo específico. E aí a gente tem, geralmente, dois comparadores, né, uma modalidade X com um grupo, sei lá, com o placebo ou controle. Na meta-análise, vai ter uma análise estatística entre as diferentes modalidades para ver qual que seria um peso maior de eficácia para aquele desfecho. Então, ele vai fazer uma série de comparações entre as diferentes modalidades. Então, se a gente conseguir colocar, por exemplo, 15 modalidades, vai ter comparações entre todas elas de formas diferentes. Então, por isso que ele chama de rede. E aí ele mostra depois esse gráfico, né, que é como se fosse um emaranhado mesmo de pontos, mostrando qual que tem maior poder, qual tipo de comparação tem maior poder. Então, a gente vai conseguir, de fato, dizer qual exercício é melhor, por exemplo, o risco de queda, qual é melhor para a mobilidade, qual é melhor para os outros parâmetros. Então, a grande diferença é esses pares de comparações múltiplas de todas as modalidades. Então, seria basicamente esse, né? Que difere da revisão, da meta-análise normal, da revisão sistemática. Legal, entendi.
Bene, bene, parabéns, gente. Eu tenho essas dúvidas aí também e, bom, fico por aqui. Tá. Parabéns, muito legal o assunto, tá? Meu Deus. E é uma ferramenta ótima, né, para os grupos que não têm o laboratório, acho que, assim, pronto ainda, né? É algo que tem que usar muito, né? Então, acho que está no caminho certo, assim, é uma baita possibilidade. Só reforçando, né, que na verdade já foi publicado o protocolo, então isso já foi um passo importante aí para a Brena, ela fez todo o processo, né, claro, a gente está em parceria nesse projeto com o professor Nelson, mas ela fez toda a parte da construção, embora ela esteja aí não sabendo responder, mas ela fez toda a construção, né, fez o cadastro no protocolo, no Próspero, então já está um passo avançado. Mas eu só queria comentar algumas coisas, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição, que é em relação à tua apresentação, Brena, né? A gente já te falei isso, tu consegue apresentar bem, e eu já te falei sobre os textos também, né? Então, tu consegue discorrer, então, trazer menos textos é fundamental. E uma coisa muito importante que faltou na tua apresentação é o próprio pico, né? Quando tu está apresentando a revisão sistemática, seja ela de escopo, seja ela de meta-análise, tu tem que trazer o pico, que é a questão central, né? A parte metodológica, e tu não trouxe isso. Então, cuidar sobre isso e não terminar bruscamente. Faltou ali um fechamento, porque tá, justificativa, pronto, é isso. Então, tem que ter as considerações, né? Um slide para te falar, olha, está em andamento, né? Estamos indo para as próximas etapas, porque ficou brusco, né? E a outra questão que eu anotei aqui bastante é a conexão entre os slides, né? Tu terminava um tema, pum, agora risco de queda é isso, agora sem fazer uma conexão entre os slides. Então, isso é bem importante, tá? Para os próximos. É isso. Ok, obrigada. Obrigada, Pedro. Eu tenho... André, vai lá, André. Posso falar? Eu tenho uns 2 comentários, Brena. Primeiro, queria te parabenizar pela apresentação, pelos slides, estavam muito bonitos. Adorei as cores seguindo o padrão do logo do pêndulo ali, né? Bem legal mesmo. Um comentário de forma, talvez seja toque meu ali com relação ao primeiro slide, que até tu depois comentou que tu se perdeu um pouquinho, né? Ah, não lembro se eu falei essa informação, né? Que na hora de tu falar, eu não sei, eu gosto de expor o slide, as informações, o texto e as figuras no sentido que tu vai falando, por exemplo, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Falou a primeira caixa de texto, ele foi da figura para a direita, depois voltou para a figura da esquerda, e daí depois voltou para o meio, sabe? Acho que até para te ajudar na hora de falar, de expor as informações num sentido bem texto, assim, de cima para baixo, esquerda para direita, daí fica, na hora de tá apresentando, tá um pouco nervoso, isso facilita, assim. Mas questão de forma, assim, de formato, isso é mais tranquilo. A outra, me deu uma pergunta, assim, com relação a esse o pico que a Euri estava falando, comentou. Bom, primeiro eu achei bem legal a ideia de vocês de o TCC ser o protocolo da revisão, ter bastante tempo para pensar sobre a revisão, né? Então, isso ajuda para prevenir problemas futuros, depois na hora de buscar estudos, né? Escrever o trabalho final. Mas a minha dúvida, mas eu não sei se isso já pode ser editado, porque o protocolo já foi submetido, mas ali nos estudos, no delineamento, se eu não me engano, vocês trouxe que vocês vão procurar estudos que tenham feito a comparação de um grupo que fez exercício versus um grupo que não fez. É isso? Um grupo controle, assim seria, né? Isso, acho que é bem aqui. Isso. Estudos com participantes. Estudo de comparação. Tenho 2 grupos dentro do estudo. Um grupo que vai fazer um determinado exercício lá do estudo, por exemplo, sei lá, hidroginástica, e vai ter um grupo lá que não vai fazer. E no final a gente vai querer ver a diferença que vai ter, obviamente, né? Porque um grupo vai estar fazendo. E é mais essa comparação mesmo. Dois grupos, pelo menos. Ótimo, ótimo. Eu só tenho um pouco de receio pela questão de comitê de ética disso. Eu não sei quantos estudos vocês vão conseguir encontrar tendo esse critério. Talvez
Eu acho que vai ser mais fácil estudos que compararam, sei lá, caminhada nórdica versus jogging em água funda, porque normalmente os comitês de éticas é mais difícil eles liberarem um estudo que deixa um grupo controle parado, né, sem fazer nada, entre aspas, e um grupo que aplicou a intervenção. Então, só meu receio é se isso não vai deixar um pouco escassa a quantidade de estudos que vocês vão conseguir encontrar, deixando esse critério. Mas, claro, pode ser que já procuraram, já acharam e tá ok. Mas só uma sugestão de, daqui a pouco, se for flexibilizar esse critério para mais tarde, isso pode facilitar vocês acharem mais estudos depois. Verdade, André, bem boa observação, porque agora pensando, o estudo do grupo não entraria, o da Nath, porque o da Nath é caminhada livre com caminhada nórdica, né? Tipo, isso já não é um grupo já fez algo, né? Já fez, caminhou. né? Não, acho que não é o da Nath, acho que é o da Evelyn mesmo. Não, mas eu acho, Brena, não Também, sei, confirma essa informação, tá? Porque eu não lembro se a gente tinha colocado ensaios clínicos de exercícios, comparando com outras modalidades ou grupo controle. Acho que eu não tenho certeza dessa informação, mas confere isso, Brena, porque essa informação aí que o André colocou é bem importante. Eu vou conferir, porque na não verdade... nossos estudos saem, né? Não... A gente sentiu na pele, né, Auren? A gente sentiu na pele, assim, se deixar só controle daquele jeito mais tradicional, a gente não entra, né? Não só nós, vários outros estudos. Então, vale a pena mesmo que registrou de outro jeito, adicionar essa possibilidade, né? E depois modificar mesmo, justificar essa mudança, né? Vai aparecer mais coisa. Só queria trazer isso mais sugestão, assim, para pensar depois. Mas parabéns, Brena, parabéns, Auren, pelo trabalho, muito, muito bom mesmo. Agradeço as considerações, as perguntas. Nessa parte eu vou olhar o protocolo novamente, mas pelo menos o protocolo que eu tenho acesso, se eu não me engano, professora, a gente tá dessa forma. Mas eu vou olhar novamente. Eu tenho uma bem rápida também, uma questão. Parabéns pela apresentação, Brena, muito legal, os slides também. Também ia comentar essa questão do exercício e do grupo controle, mas acho que tem que ter mais de um comparador mesmo, de exercícios, né, de atividades. E a minha pergunta é mais para testar, assim, tipo, o que vocês esperam encontrar, por exemplo, quais exercícios que vocês estão pensando ter relação com risco de queda, o que já tem de resultado na literatura, se você já chegou a ler alguma coisa, e essa mobilidade funcional, assim, o que poderia ser especificamente essa mobilidade funcional? Porque a gente tem, sei lá, uma atividade mais dinâmica, que é a caminhada, a gente tem uma dança que é mais rotação, o que seria essa mobilidade funcional? Então, a gente ainda não tem como falar assim de resultados e tal, a gente ainda não teve tanta essa discussão, mas assim, meu conhecimento mesmo, né, do que eu já venho do projeto, eu já consegui ver que a gente até teve uma discussão antes, já no projeto uma vez, no Pêndulo, que exercícios, vamos dizer, cíclicos, que tenham um ciclo, a doença de Parkinson, ela responde, no caso, a pessoa responde melhor, por exemplo, andar de bicicleta, que, né, vai fazendo. Então, a dança tem bastante resultados, por mais que não tenha tantos estudos, mas tem uns resultados bons, assim, no caso dos sintomas, né, da doença de Parkinson. Então, eu imagino que vão ser mais exercícios para esse lado, mas isso aí é só da minha imaginação, a gente não chegou ainda a ter uma discussão. Barulho da... Só um instante, rapidamente. Edson, só respondendo a tua pergunta para tentar ajudar a Brena, recentemente saiu um estudo que eles fizeram um tipo de revisão mostrando tipos de modalidade de exercício. Então, eles colocavam exercícios mais de habilidades versus exercícios mais aeróbicos, assim, sabe? E aí, mostrando que, por exemplo, dança, tai chi, outras modalidades mais de habilidade poderiam ser melhores para as questões mais a nível não motores.
né? Só que a gente não incluiu nada não motor no nosso estudo, é só realmente risco de queda, mobilidade, que vai ser avaliado através do TUG e da velocidade autoselecionada. E aí a gente ainda, na verdade, não criou nenhuma hipótese específica para qual tipo de exercício vai ser melhor para cada um, né? Realmente a gente não consegue ainda te responder sobre isso. Mas eu acredito que os exercícios que são de especificidade, como, por exemplo, os exercícios de caminhada, os exercícios, né, que envolvam um treinamento locomotor, sejam mais eficazes ali para a questão da mobilidade funcional, né? E aí o risco de queda, a gente ainda precisa investigar mais qual tipo de modalidade seria mais interessante. Ah, legal, interessante. Porque quando eu fiz os estudos com cegos, né, e atividade física, o que apareceu muito para mim, e eu discuti bastante no meu TCC, foi as atividades, por exemplo, o Tai Chi apareceu muito para cegos, a dança, como melhora esse fear of falling, né, e esse medo de queda, né? Então, mais essas, assim, que foi específico do meu trabalho. Mas eu acho que vai ser uma discussão bem interessante, assim, falar da especificidade do exercício para os ganhos, né, nessa população. Bem legal, bem interessante mesmo. Muito bem. Aproveitando o silêncio, né? Tipo, no movimento estudantil tinha isso, se o microfone estava parado, tinha que ocupar. Mas olha só, gente, não, só para lançar uma ideia, fora do projeto assim da Brena exatamente, mas lançar para o grupo também. Acabei esquecendo, a gente teve o aceite de um artigo muito legal do grupo lá do Alberito. Se não me engano, tem mais gente participando, não sei se é a Nath, ou não lembro, tá? Mas um artigo na Gating Posture foi aceito essa semana, né? E o Alberito daquele jeito, né? Na dele, assim, nem avisou ninguém, né? Mas tem que divulgar, um baita resultado, assim, do grupo dele lá, um trabalho já assim fora de Porto Alegre. Isso é muito legal, né? Que é isso que a gente quer com a Brena, com os estudantes da Elren e do Marcelão e por aí vai, né? Uma coisa bem legal para a gente comemorar. E esse artigo envolve o índice de reabilitação locomotor, né? E o que eu quero sugerir para o grupo, assim, também é pensar em possibilidades de estudos clínicos, até com revisão sistemática, sobre questões de sensibilidade ali, aí a Elren, o pessoal que estuda mais isso vai saber trabalhar melhor, mas com a ideia de tentar analisar a mobilidade funcional em termos de avaliação mais comum, que é, por exemplo, a velocidade autoselecionada, né, que é super usual, mas também calcular o índice de reabilitação, porque eu acredito que a sensibilidade vai aumentar por aquele controle do efeito de tamanho, né? Uma das coisas do índice de reabilitação é isso, é fazer um controle de tamanho. Então, tem análises populacionais que os caras misturam pessoas de 1,50 m com pessoas de 1,90 m. E claro que ali tem um fator de confusão nesse resultado da marcha, que a gente sabe bem, pessoas mais altas vão ter uma tendência a caminhar mais rápido, né? Então, isso deveria ser controlado e o índice poderia fazer. Então, fica uma sugestão também para próximos estudos. Acho que não encaixa com o da Brena. O que tem que ter, no mínimo, é sempre uma estatura ali, no mínimo, a estatura e a velocidade autoselecionada. E depois, claro, algum desfecho da doença mesmo, para tu poder ver a sensibilidade dessas relações, né? Dessas decisões médicas, etc., das duas formas. Só deixar lançar isso. Eu sei que não está um pouco fora da ideia do projeto da Brena, tá? Parabéns de novo, Brena, mas eu deixo essa ideia. Legal. Mas, assim, muito boa No essa Parkinson, tá? A minha ideia é sugestão. essa. O Alberito fez para o normal, tá? O estudo dele é em pessoas normais. Mas eu acho que no Parkinson, aplicar esse índice também seria super legal. É isso. Vai lá, Euren, desculpa te interromper. Informação e pensar em um novo estudo só com esse parâmetro, a partir desses estudos da revisão que ela encontrar? Ou não? Não sei se pelos critérios de inclusão, né? Que daí teria que ter a altura, teria que ter a VAS, né? Daqui a pouco vai ter que fazer uma pesquisa especificamente para isso, né? É isso. É. Mas está anotado aqui, vamos ver se a gente consegue. Obrigada, prof. De nada. Às vezes precisa, né, para ter uma caracterização, daqui a pouco já tem ali
esse dado, né? Às vezes se faz, eu não sei se... Então, se fizer, já tem essa informação, já dá... E precisaria disso, né? Além de outras coisas que certamente tu vai ter, que é o PDRS, o Ruenar, essas coisas. Então, tá, gente. Pelo avançar da hora, eu acho que a gente já pode passar para o Edgar, né? Então, para ele fazer a apresentação dele. Eu acho que ele já está por aí. Ok. Vamos tentar de novo. Vamos fechar as câmeras para reduzir a... Agora sim. Já apareceu aqui, só botar em apresentação. E aí já fica à vontade, Edgar. Agora vai. Tá aparecendo? Só me confirma. Sim, tá aparecendo tela cheia. A tua voz que deu uma cortada, mas eu acho que é só questão de começar mesmo. Tá. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Edgar Menezes, sou da Universidade Federal do Pará, campus de Castanhal. Sou orientado pela professora doutora Elvin Passos Monteiro, que é também professora da universidade, e nós vamos apresentar um protocolo que a gente está desenvolvendo, que intitula Resposta do Treinamento Locomotor Intervalado, de baixa versus alta intensidade para pessoas com doença de Parkinson, um protocolo de estudo para um ensaio clínico randomizado. O objetivo do nosso protocolo, o objetivo desse estudo é apresentar o protocolo de treinamento locomotor intervalado, no caso, comparando as duas intensidades nos parâmetros funcionais da doença de Parkinson. E um objetivo secundário é apresentar um banco de dados como material de suporte para avaliações clínicas, controle de treinamento e análise de dados. Aí eu coloquei aqui o TCC entre aspas. A questão do protocolo vai como um material de um resultado também apresentado no TCC, não necessariamente vai ser incluído também junto com o artigo. Então, o artigo já será mais adiante, digamos assim. A gente vai apresentar, nesse momento, por enquanto, o que a gente está construindo agora como o TCC. Os objetivos específicos é apresentar o modelo de treinamento locomotor intervalado com bastões, a caminhada nórdica, também utilizando da corrida nórdica e sem bastões, o trote e o sprint. Aí, por isso, a gente, explicando essa questão do treinamento locomotor, que a gente mudou recentemente, porque envolvendo essas diferentes atividades, envolvendo o bastão e sem o bastão e também o aumento da velocidade. Aí a gente intitulou como treinamento locomotor intervalado, que vai ser o modelo que a gente vai seguir. Também como objetivo é descrever o modelo de periodização do controle de treinamento de carga, que aí vai ser o volume, a intensidade, a frequência, e propor um banco de dados com material de suporte para avaliações clínicas e o controle de treinamento e análise de dados, que é a planilha que a gente está desenvolvendo, que vai servir tanto para o treinamento quanto para as avaliações, envolvendo várias avaliações. A nossa hipótese é que a gente espera que o treinamento em intensidades maiores promova benefícios superiores em relação às intensidades menores, nesses parâmetros funcionais das pessoas com doença de Parkinson. Aqui eu apresento um fluxograma do nosso protocolo, que vai ter a avaliação de elegibilidade, aí os que não se incluírem no N, no caso, vão ser excluídos, e os que atenderem aos critérios de inclusão passarão pela avaliação inicial, pelas randomizações, e serão alocados nos grupos de treinamento de baixa a moderada intensidade, no outro grupo de treinamento de moderada a alta intensidade, e o grupo controle, que é o Educação e Saúde. Nas primeiras 7 semanas, terá o treinamento, depois uma avaliação intermediária, o T2,
depois mais 7 semanas de treinamento, a avaliação T3, que seria a avaliação pós-treinamento, e depois a análise dos dados. Esse trabalho é de acordo com o meu plano de trabalho de iniciação científica, que já, no caso, encerrou do ano passado, a quantificação da velocidade ótima da marcha para a determinação da carga de treinamento de caminhada nórdica para pessoas com doença de Parkinson. Então, nesse protocolo, nossa amostra será pessoas com doença de Parkinson, no estadiamento 1 a 4 na escala Ronen-A, e utilizaremos também a escala Cooper-DRS. A gente ainda vai fazer o cálculo amostral da nossa amostra. E aqui, resumido, como vai ser, no caso, a questão da intervenção. Na primeira semana, as avaliações para a intervenção. Aí, daí, nas primeiras 4 semanas, a gente vai fazer uma familiarização do treinamento, da caminhada, dos bastões, da PSE, que vai ser utilizada, com uma periodização linear, a gente vai aumentando essa intensidade, esse volume, de acordo com o processo, e depois 3 semanas já entrando no protocolo de treinamento intervalado, que já seria uma periodização ondulatória. Então, na 9ª semana, a gente faria a avaliação intermediária, e daí seguiria com o treinamento, com periodização ondulatória, e a avaliação pós-intervenção. Aqui a gente vai utilizar as intensidades de acordo com a velocidade de caminhada, e o controle será pela PSE, onde os 2 grupos vão se encaixar dentro dessa intensidade, onde a autoselecionada intermediária até uma caminhada em velocidade máxima seria baixa a moderada, e de moderada a alta da máxima até o sprint. No controle da intensidade, na prescrição da intensidade, do volume, a gente vai utilizar o teste de caminhada de 6 minutos, onde a gente vai calcular o volume da sessão pelo percentual da distância percorrida dentro do teste, multiplicado pelos estímulos intervalados. Aí aqui a gente põe um exemplo hipotético, que seria, por exemplo, uma distância de 100 metros e um estímulo de 10 ciclos que ele vai percorrer. Então, o volume seria de 100 metros naquele dia, no caso, nesse exemplo. O Grupo Controle Educação e Saúde é um projeto que a gente que está sendo elaborado ainda, a gente ainda não tem ele como... Na verdade, ainda não conversei com a professora sobre esse projeto. A gente ainda não sentou para discutir. Aqui será um exemplo do volume relativo que a gente vai seguir, sendo que também a gente ainda vai discutir sobre ele. Por exemplo, que a gente já mudou um pouquinho a questão das semanas, aqui só está 24 sessões, mas, se não me engano, vai ser mais, que a gente aumentou o número de semanas. E também a gente vai vendo esse processo. Aí aqui também a questão das intensidades relacionada, no caso, à PSE, e também do primeiro grupo, no caso, do baixa moderada, e do segundo grupo de moderada a alta, sendo que também tem... Aí a gente pode perceber que nas primeiras 4 semanas o volume, as intensidades são parecidas, porque é o processo de familiarização. O local da pesquisa será os espaços físicos, o espaço físico da UFPA, a quadra de esportes, alguns espaços como a rua, gramado. A gente vai delimitar esses espaços para fazer a prática. Aqui eu vou apresentar algumas avaliações que a gente vai fazer relacionadas, mas tem outras, por exemplo, algumas avaliações funcionais, por exemplo, o TUG, que é o Time to Go, o teste de velocidade de 10 metros, também a gente vai utilizar, alguns testes cognitivos, por exemplo, o MOCA e o GDS-15, que no caso, a escala geriátrica, e também relacionados à doença de Parkinson, por exemplo, o PDQ-39,
relacionado à qualidade de vida, o NFOG relacionado ao congelamento da marcha, entre outras avaliações que a gente vai utilizar. Então, os resultados deste trabalho foram construídos nas reuniões e orientações do grupo de pesquisa, Pêndulo, com as temáticas que a gente vem discutindo, biomecânica, o exercício físico, os distúrbios da marcha, a caminhada nórdica, entre outras temáticas que a gente vem discutindo agora, nesse período, a estatística. Aqui alguns resultados relacionados à nossa planilha. Então, a gente ainda está no processo de construção. Aí, aqui, na parte da periodização, a gente está tentando fazer ela automatizada para melhorar, ser mais rápido, mais flexível essa coleta e essa prescrição. Aqui mais uma imagem. Então, esse protocolo é uma proposta de intervenção clínica de reabilitação para pessoas com doença de Parkinson, e a planilha de treinamento e avaliação é um instrumento científico de controle, análise e suporte para essa e outras pesquisas dentro do nosso grupo. Eu agradeço pela atenção e obrigado. Ótimo, muito obrigada. Se quiser fechar a apresentação, mas acho que está com a câmera fechada também, né? Eu tenho algumas perguntas, mas se o prof abrir o microfone, se ele quiser, pode ir. Metido. Posso? Não sei se tu viu, eu estava com o dedo assim. Aqui. Para não sair me atravessando. Ele falou, ele levantou primeiro uma perguntinha. Pode ir, prof. Sem a mãozinha, do jeito clássico. Olha só, primeiro, parabéns, Edgar, bem legal assim, a apresentação, se nota que tu preparou, achei a estrutura bem jóia, assim. Mas eu queria focar numa questão. Tem uma coisa que é essencial quando a gente vai montar o estudo, que é aquele momento antes de lançar o objetivo, né? Que a gente chama assim, que ali a gente tem que levar o leitor ou o assistente a ele mesmo meio que encontrar a questão de estudo, assim, dizer, tá faltando isso, né? E aí eu sempre penso assim, tem nesse parágrafo anterior, que é muito rico, ali que é uma das partes principais de vender o problema do estudo, a gente tem que achar artigos que estão próximos do problema, né? É aquele sistema de funil lá, que vocês trabalham com a Elren, com a professora Elren, e tem que chegar ali. E aí eu te diria assim, tu lembra de um artigo mais próximo do teu problema de estudo que tenha sido publicado recentemente? Assim, e qual era a mensagem, resumida, numa frasezinha sobre isso? Ela está até rindo. Sim, da professora. De sprint. Eu só não estou conseguindo ligar. Entendi. Tu já está respondendo da professora, o artigo da professora sobre sprint? É uma endogenia, isso aí? Chegou a travar, ou eu travei. Não, acho que foi ele. Acho que ele infartou do outro lado. A gente se diverte, né? Agora, a Elren está do outro lado, né, Edson? Mas o bom é que a gente faz sempre divertido, né? Isso a gente não muda, né? Edgar, tá por aí ainda ou já caiu? Okay. Desmaiou? Tá. Oi. Diga lá, continua a resposta, cara. Tu já respondeu, né? O artigo da professora Elren, né? Que é muito próximo a esse problema. Pouco. Sim, acho que ele disse que sim, né? Edgar travou. Repete, por favor. Oi. Sim, é próximo. Tá, olha só. Enquanto tu estava apresentando, eu abri na internet, assim, porque eu lembrava de um trabalho que era muito próximo, mas realmente saiu agora, 2021, tá? Eles fazem uma revisão sistemática entre estudos de ritmo moderado, né, versus ritmos intensos, assim, que é muito parecido, assim. E o legal do estudo é que eu não sei se vocês citaram, tá? Mas caso tu citou, eu botaria esse, não botaria.
Tá, mas então se não botou, é bem legal ler, mas o mais legal de tudo é que eles chegam naquela conclusão que só justifica o teu estudo, né? Então fica tranquilo que, né, vocês estão no caminho certo mesmo, nesse estudo ali. Eu fui ver direto e ele diz, olha, não tem, e é forte mesmo, não tem nem para que é melhor, moderado, o outro está longe ainda de se saber isso, precisa-se de estudos mais qualificados, né? Então a gente está aprendendo ao longo dos anos com a Elren, né? Lá no nosso primeiro estudo, a gente notou que hoje a gente às vezes não entra em alguns critérios de qualidade porque a gente esqueceu de algum detalhe, né? E então eu acho que a gente está aprendendo. E o teu estudo já mostrou várias informações ali que eu fui catando. Ah, não, ele vai faltar isso agora, não vai escapar dessa vez, né? Mas não, vocês fizeram. Então, mas eu queria te dizer isso. Eu estou mandando o artigo, inclusive, para vocês. E só confirma isso, a necessidade de um estudo controlado, como é o caso de vocês. Assim, gostei muito da periodização. E assim, eu que conheço um pouco, já fizemos reuniões paralelas, né? A professora Elren nos mostrou assim, parabéns pelo teu caminho também, assim, muito legal, bem estruturado, vocês estão no caminho certo dessa questão de estudo, tá? Eu acho que é isso, tá? E depois mando o artigo, aí eu passo a palavra para outros. Então, tá, obrigado, prof. Eu tenho umas perguntinhas, se eu já posso ir. Primeiro, parabenizar, tá? Os slides, como sempre, estão bem bonitos. Senti falta da parte introdutória, tipo, tu já entrou direto nos objetivos, tá, que modelo é esse? Como é que ele vai apresentar? Mas ok, não tem problema. Deu para acompanhar ali a partir dos objetivos. Uma pergunta, talvez a Elrin possa... você está montando o protocolo, e a ideia é fazer a publicação desse protocolo em forma de artigo antes? Também? Eu acho que isso é não sei se a palavra é oportunidade, mas a gente acaba não fazendo, né? Então, a gente acaba montando os treinamentos, principalmente os de intervenção, né? A gente acaba montando os treinamentos, as periodizações ficam lindas, e aí, na hora de de escrever o artigo final, acaba ficando a metodologia pequenininha, a gente não consegue desenvolver essa metodologia, essa periodização. Então, a sugestão é mesmo fazer a publicação desse protocolo antes, né? Que daí, sim, aí tu consegue desenvolver todo esse protocolo. Sim, eles foram direto, verdade. Aí eu queria que tu me explicasse, porque realmente eu fiquei na dúvida, sobre as semanas. Porque no momento tu apresentou 7, aí depois tu falou em 3, aí depois tu falou em 16, depois falou em 24, e eu não sei quantas semanas vai ter o protocolo. Não, lá onde está 24 são dias, no caso, não é, são sessões, não é? Ali é para aquele gráfico de sessões. Só que a gente vai aumentar porque a gente, recentemente agora, mais especificamente semana passada, a gente mudou, a gente aumentou um pouquinho a questão das semanas. Essa tua tabela aqui que eu fiquei um pouco em dúvida, porque são 4 semanas de familiarização, aí tem 3 semanas de treinamento, aí faz uma avaliação e retoma o mesmo treinamento, é isso? Então, aqui vão ser 7 semanas, no caso aqui as 14 semanas, 7 e 7. Só que aqui nessas 7 vão ser divididas, 4 semanas de familiarização, e aqui já entra 3 já no treinamento. Aí tem a avaliação intermediária na 9ª semana, e depois continua o treinamento. Então, de treinamento fora a familiarização seriam 10 semanas. Fora a familiarização seria 10. Com a familiarização 14. Tá, agora sim. Mas só para aproveitar, ficou meio estranho aí, porque primeiro tu coloca semana 1, depois 7 semanas, semana 9, 7 semanas, aí ficou confuso. Acho que precisa ser ajustado aí. Deu um tilt agora que a Valéria comentou, me deu um nó na cabeça, então acho que precisa ser arrumado aí. Porque me chamou a atenção, por exemplo, 4 semanas de familiarização, eu pensei assim, só 3 de treinamento? Então, tipo, aí depois ele falou, não, mas vai ter uma avaliação e depois vai ter mais 7. Tá, então vão ser 10, mas não, são 14. Assim. Mas gostei da estratégia de juntar, né? A gente lembra lá nas primeiras vezes, a gente separou e apareceram adaptações na familiarização e a gente não... Então, inclusive, chamar isso de uma
de treino mesmo, né? Com a O treino característica mais dessa... leve, né? Foi por essas questões que a gente juntou mesmo, assim. Por isso que a gente aumentou, porque estava as 4 semanas já dentro da periodização, já contando, no caso, acho que 14 não, era 12, era 12, se eu não me engano. Por aí. Sei que já estava contando as 4, aí a gente pegou, dividiu, aumentou as semanas e colocou. Uhum. Então tá, era essa a minha dúvida principal. Parabéns, então, e boa sorte aí nessa publicação aí, que vai dar tudo certo. Que realmente a gente precisa de protocolos bem desenhados. Essas planilhas ficaram lindas, eu adoro uma planilha de Excel, então estão muito bonitas. Eu acredito que elas vão estar bem dinâmicas, que eu vi vários pontinhos ali para puxar, então, as coisas. E eu lembro que quando a gente trabalhava lá na Nordic era bem difícil, assim, de fazer essa coisa mais automatizada. Então, pô, se vocês conseguirem mesmo, vai ser bem legal. Vai ser bem bom para o trabalho de vocês. Nossas E a planilhas. ideia é para compartilhar mesmo, né? Falei, Edgar, a ideia é que tu faça, aí a gente compartilhe lá com o pessoal, porque, na verdade, surgiu de lá, a gente só está aprimorando, né? Então, a ideia é realmente para ser compartilhada. Excelente, excelente. Vai ajudar bastante. Mais alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta para o Edgar? Meio de 15, né? Não. Pessoal, tem uma pergunta, acho que é importante, porque para esse momento, né? Que acho que a nossa depois o Edson fala. A nossa grande questão, a gente fez uma reunião com o Léo, a gente conversou bastante, e aí eu lembro que o Léo nos disse para a gente equalizar, né, os volumes e tudo mais, do pessoal da baixa intensidade e alta intensidade. E aí depois eu fiquei pensando, será que se a gente equalizar, a gente vai ter, de fato, protocolos diferentes? Porque a nossa ideia é realmente testar o baixa intensidade e alta intensidade, né? E essa diferença de volume, essa diferença de intensidade, para ver o que de fato modifica. Então, eu fiquei pensando, se a gente equalizar, a gente vai ter o mesmo volume, talvez isso a gente não tenha uma resposta ali efetiva, né? Eu não sei, eu trouxe aqui realmente uma angústia, uma dúvida que eu fiquei pensando, e aí eu queria que vocês nos ajudassem quanto a isso, né? O Léo também pode falar. Deixa eu dar um comentário, assim, acho que a questão da equalização é super importante ainda, tá? O que acontece? Eu me lembro que lá nos primeiros anos e durante todo o projeto, assim, a gente tinha uma dificuldade quando a gente ia registrar volume, né? Porque a gente ficava muito limitado, às vezes, às restrições do projeto em si. O aluno está pagando lá, ou não é pagando, mas ele está realizando um projeto de extensão que é 45 minutos, é 1 hora, o que for, fixo, né? E muitas vezes a gente registra isso como volume, né? E aí já nos limita muito, né? Porque tu já controla uma parte, se tu registrar dessa forma, né? E aí tá o problema. Aí entra no teu problema que tu levantou, né, Auren? Agora, lembrando de métodos de treinamento, assim, mais específicos, não adianta, não pode ter os mesmos tempos, porque senão não é, entendeu? Treinamentos intervalados de alta intensidade, eles têm que envolver um volume menor. Não adianta, mesmo que a gente saiba que quando a gente faz... Nesse sentido que eu falo, né? A gente inventa coisa para botar antes, depois, mas aí não dá para chamar de volume, talvez tenha que chamar o volume da parte principal, alguma coisa que defina o treino de uma maneira um pouco mais específico para a parte realmente do treino, né? Mas eu sei que tem que resolver o outro problema depois, tá, mas o que a gente vai fazer? Vamos botar 20 minutos, vamos mandar eles embora? Em teoria, sim. Tá? Em teoria, sim, porque é a característica do treino. E é isso que eu falo em aula. O Foster já mostrou que método esses de alta intensidade, Tabata e coisa para sedentário, não é muito legal, porque eles sentem pouco prazer nesse tipo de treino. Às vezes até passam mal, né? Tem esses registros de, imagina, treino louco de 15, 20 minutos, gritaria, alta intensidade e vai embora. Não dá, né? Tem que fazer acho que tem que achar um método, só que, claro, não pode perder a característica do treino mesmo. Não vai adiantar. Se quiser tentar achar diferenças, vai ter que fazer treinos que realmente tenham características diferentes. Os sprints, por exemplo, vai ter que ser e vai ter que ser mais resumido mesmo. Talvez tu adicione outra coisa, não sei, roda do chimarrão depois. Não pode lá, é a roda do tacacá. Do tacacá, não sei. Alguns momentos de técnica, de repente. E tem que cuidar com isso também, porque se tu disser que é técnica no artigo, os caras vão dizer, não, tudo bem, mas tu expôs eles mais tempo do que o outro. Sim. A carga vai ser diferente.
entendeu? Até Vai ter que ontem ter eu cuidado vi nessa discussão aí, o que botar exatamente. o Mohan publicando uma chamada lá para o estudo deles, assim, a chamada assim, fazer exercício em alta intensidade de 8 a 12 minutos, só isso. Então, realmente, né, a gente fica pensando assim, como que a gente faria isso com o paciente lá, né? Já pensando na saúde, eu também digo, é um baita problema, assim. Agora tem que, daqui a pouco, achar uma solução, botando uma intervenção que seja de baixíssima intensidade mesmo, talvez até uma reunião, alguma coisa assim, conversa, não sei. Então, aquele grupo da educação em saúde poderia ir para a parte do alta intensidade, porque, na verdade, a gente teria três grupos, entende? Um baixa a moderada, outro alta intensidade, e a gente tem um grupo que seria o controle, que é esse povo da educação em saúde. Então, de repente, ter só 2 grupos, até para aumentar o N, e colocar o alta intensidade mais esse. Eu acho que resolveria. Esse eu acho que se aceita mais, esses editores, revisores vão aceitar mais. Porque aí tu garante que não é exercício mesmo, sabe? Aí eles não têm de onde tirar, né, ver pelo em ovo, assim, nesse negócio. E aí tu vai manter realmente a carga equilibrada, bem diferente entre os dois, né? É uma solução. Eu queria, por exemplo, o que o Vinícius estava apresentando sobre os grupos lá do A1, A2 e A3, no caso da classificação, que será também usado o TC6, eu não sei se seria também, eu estava pensando aqui, na questão dos grupos, colocar essas pessoas, porque o volume que está lá ele é relativo, né? Então vai ser relativo para cada indivíduo, no caso em percentual. Aí o estímulo que aí que já seria equivalente, não sei se interferir isso que a gente está discutindo. Não, interfere mesmo. Vai interferir porque eles vão treinar dentro da sua capacidade, né? Então, o sujeito A1 vai fazer o treino, sei lá, de alta intensidade, só que a partir do que ele consegue fazer, né? E o A3 a mesma coisa. Esse então, é o cuidado, né? E a gente tem experiência bem ruim nisso, né, Euren? Também, na hora de dividir os grupos, fazer uma aleatoriedade, mas também depois revisar um pouco. Tá? Assim, se tiver desequilíbrio, não tem jeito, vai se ajustar para alguns resultados, que pode ser um deles o próprio TCC, esse resultado do TC6, que tenham esses índices parecidos, né? Equilibrados entre os dois grupos. Né? E depois ainda tu vai ter o problema, não é os dois grupos, porque um vai... tem que estar equilibrados, isso sim, para dividir. Né? E depois do próprio grupo, tu vai ter um valor médio, né? Que vai representar alguma informação de volume ali, né? No caso, pode ser até o tempo do exercício, aí não tem problema. Tu usa as distâncias, que vai dar uma média lá, mas depois tu pode definir como tempos, que se usa muito, né? Treinos de 40 minutos, 60 versus treinos de 10, 20, 15 minutos, entendeu? E aí vai estar contrabalançado pelas intensidades, né? Esse é um bom exercício, assim, de como dividir isso aí. Isso aí eu acho que tem que fazer logo uma tentativa e botar em discussão, assim, do que se faz, porque ali, meu Deus, como incomodam depois, né? É a parte mais difícil, né? Uma outra questão, Léo, que a gente estava pensando aqui era adicionar a avaliação da monotonia, né? Monotonia, acho que é assim que se chama, né? Que seria a carga interna ali pelo tempo da sessão e pelo PSA, acho que é mais ou menos esse, eu tenho que me apropriar mais do cálculo. Mas acho que essa é uma informação interessante para a gente acrescentar também, né? De como avaliação ali nos 2 grupos. Exatamente, é isso aí. A monotonia resumindo, assim, é o quanto é variado o treino ao longo da semana, né? Então, se tu fizer, dar os casos extremos, né? Se tu fizer o treino exatamente igual durante toda a semana, tem 2, 3 sessões que tu faz exatamente a mesma coisa, a monotonia é alta. Isso indica que os alunos vão estar menos motivados, assim, ao longo do tempo, se tu manter isso. E depois vai ter as informações, depois da semana tu vai ter, ao longo de todo o treino, essa monotonia. E isso vai sobrecarregar a carga total, o strain, né? Que é a carga em si, mais essa monotonia. Tudo isso vai dar esse strain, que é a carga total, né? Então,
eu acho que é legal, porque é fácil, né? Depois que tu mediu, tu tem o dado, é só tu trabalhar com o Excel ali, calcular essa monotonia, que é bem simples. É o desvio padrão das cargas de cada seção, é muito simples. Resumindo, assim, Edson, tu queria fazer alguma pergunta? É bem rápido. Parabéns, Edgar, pela apresentação. Muito legal o projeto e desafiador, né? Não sei se é um TCC ou se vai ser Também. algo mais para frente, porque Sim. tem treinamento, 3 grupos, dá um pouquinho de trabalho. A Euren sabe bem disso, né? O que eu tinha notado aqui era sobre esse terceiro grupo, né? Mas acho que a Euren já comentou ali que dá para fazer para equalizar, né? Mas geralmente esses grupos de educação e saúde, eles colocam como tinha colocado o que fazer, né? Mas eu tinha notado aqui, geralmente tem nos estudos a descrição de palestras sobre vida saudável, informações sobre a doença, saúde mental, essas coisas assim. Então, sobre o conteúdo, pode ser algo nesse sentido, seria bem interessante para eles, né? Quase é nesse sentido mesmo. Isso. E uma dúvida que eu coloquei aqui é no grupo de alta intensidade, qual o momento que vai começar a aparecer os sprints e quanto tempo, assim, especificamente? Quantas... Um exemplo, assim, quantas séries que vão ser, a distância, ou algo nesse Aqui, sentido, assim, se você tem aqui alguma não ideia. tem, tá mais na planilha lá. Eu não tenho aqui, mas está lá na planilha já, por exemplo, quantos estímulos vão ser, tá na planilha. Mas Aqui vai mesmo. ser, por exemplo, assim, mais para um terço final da periodização, na metade da mais no periodização? final acho que é nas últimas 4 semanas. Sim. Sim. Acho que a Euren pode responder essa parte, não sei, uma dúvida assim geral, porque eu acompanhei um pouco da Caminhada Nórdica e dos projetos de pesquisa, né? Então, assim, eu vi algumas questões do sprint, mas na prática ali eu não sei como que a gente poderia fazer essa transição da caminhada da VMAX até chegar no sprint, como é que a gente poderia fazer ali os trotes, como é que seria essa intensidade do trote, algo nesse sentido, assim, talvez, assim. Perfeito. Esse foi o nó que deu semana passada que eu olhei e falei, gente, como é que ele vai sair do trote para fazer o sprint com bastão, né? Então eu fiquei pensando, né, ia ser muito arriscado, talvez. Então, por isso que a gente até trocou o nome, estava treinamento com e sem bastões, mas a gente colocou treinamento locomotor, porque aí ele vai ter que fazer ali uma pausa para fazer o sprint mesmo, sem os bastões, né? Até porque com segurança. Mas isso a gente precisa ajustar melhor, precisa pensar, né? Na verdade, eu não pensei nessa possibilidade do trote para o sprint direto. Eu acho que realmente, por questão de segurança, com os bastões, acho que seria difícil. Não sei, né? Teria que fazer um pilotinho ali para testar, mas eu acho que seria mais viável fazer o sprint realmente sem os bastões. Mas a gente tem que testar, fazer um piloto e ver se dá, né? Sim, legal. Nas coletas do Henrique, os trotes claro, a intensidade super leve, né? Não sei se chegava a 10 km por hora, ou acho que era um pouco menos até. Acho que uns 8, talvez, que eles faziam, né? Da VMAX até o trote. Alguns conseguiam fazer tranquilamente, assim. Né? E ainda que a gente tinha um espaço bem limitado da coleta, né? Então, alguns já conseguiam fazer. Claro que eram todos do projeto, né? Já tinha uma experiência com o trote, mas é alguma coisa que dá para pensar. Eu acho que o trote um pouquinho mais, uma intensidade um pouquinho mais alta, eles conseguiriam. O sprint eu já talvez teria que testar, né? Enfim. Era isso, as dúvidas que eu tinha. Parabéns novamente, muito interessante o projeto. Contribuição. Perfeito, Edson vai vir aqui coletar, que tem quero também, então pode me ajudar a coletar, enfrentar os quero. Aceitamos.
Meu Deus, era o sprint garantido, né? O Simple Método. Eu acho que pelo avançar da hora, eu acho que já encerramos as perguntas, né? Não sei se o Edgar quer fazer algum comentário final, ou a Elne. Queria agradecer pelas contribuições, muito obrigado pela oportunidade também de apresentar. Eu acho que aquele problema que deu no início tirou o nervosismo e foi mais como eu joguei no grupo. Agora vai na força do ódio, que eu tava para quebrar o computador. Mas foi. E eu agradeço pela oportunidade, muito obrigado. Não estou participando muito porque eu estou fazendo estágio supervisionário, então mas quando eu terminar, vou estar junto aí com vocês toda sexta-feira. Só queria agradecer mesmo a todos, né, pelas contribuições nos 3 trabalhos, né? Reforço aqui que faço assumo a responsabilidade de algumas questões não terem passado por mim antes, mas também foi bom o treino, né, de choque para ir melhorando para os próximos, né? A gente anotou aqui as sugestões e contribuições e aí é isso, né? Em breve a gente espera poder compartilhar aí a planilha com vocês e também seguir nas parcerias aí para os artigos, né? Vai ser muito importante. Excelente. Prof, quer fazer uma fala? Não, é isso aí. Parabenizar a turma. Muito legal, tá? Por mim, estou super satisfeito. Parabéns, A Elden. foto! Foto, tá? Vamos botar aqui. Ah, sim, foto. Vocês tiram Vamos foto abrir as ou câmeras sou eu? aí. No pêndulo Até te o tira povo todo da mundo. câmera. Vinícius, Brena. Não é possível Jaque, que eu Andréia. faça. Eu sou o que menos entendo desse negócio. Tá, vamos lá então. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver, botamos aqui. Depois eu mando para o grupo, né? Ah, vamos mais uma então. 1, 2, 3 e... Mais uma. Tá, feito. Valeu, pessoal. Obrigada. Bom almoço e bom fim de. Léo, vou responder lá assim que possível, tá? Por favor, que resolve aquele negócio. Ah, tem que parar a gravação.